Oi, gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que eu li em outubro. Olha ela colocando lidos do mês antes da metade do próximo mês. Isso mesmo. Eu quis fazer diferente e tô colocando cedo dessa vez. Na verdade, eu sempre quero colocar cedo, mas nunca dá tempo. Enfim, esse foi um mês meio estranho. Por quê? Eu li 8 livros e eu tô lendo mais 2, mas eu não terminei. Mas os primeiros 6 livros que eu li antes das primeiras 2 semanas de outubro. E nas últimas 2 semanas, eu li 2. E, tipo, esses outros 2 que eu tô lendo ainda. Foi estranho, entendeu? No início do mês, eu tava lendo assim, um livro a cada 2 dias, um livro por dia. E eu tava assim, caraca, Helena Leitora voltou, está vindo aí, entendeu? Mas não veio aí. Lembrando que eu falei na minha TBR de outubro, que esse mês foi o meu mês de final de período. Então, realmente, nessas últimas 2 semanas, eu fiquei mais atarefada. Mas é isso. Acabou que eu não li tanto no final, mas tudo bem. Antes de começar, eu queria lembrar que todos os livros que eu vou falar aqui vão estar linkados na descrição. Então, se vocês se interessarem por algum deles, por favor, comprem com o meu link. Tem link na Amazon, na Submarino e na Americanas. Então, pode comprar qualquer coisa, não precisa ser só livro. Que você me ajuda com uma pequena comissão e não mudando o valor pra você. E eu sei que a gente esquece de comprar, então uma dica é deixar o meu link salvo no navegador. Que aí, sempre que você clicar no link do site, já vai direto pro meu link, entendeu? É isso. E também, se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, eu amo livros do mês, não esquece de curtir e compartilhar pra outras pessoas que você acha que vão gostar, né? Não pra gente que você acha que não vai gostar. Enfim, começando, cara, esse mês foi muito difícil de dar nota. Tipo assim, eu tô pensando de verdade em não dar mais nota. Eu, um segundo depois de fazer o meu vídeo, como eu dou notas, o meu ótimo sistema, uhul, eu não vou mais dar nota, eu dei a pior experiência da minha vida. Tá, o primeiro livro que eu li esse mês foi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Eu não lembro se eu cheguei a colocar esse livro na minha TBR. Eu acho que não. Tipo, eu tava olhando pra ele tava assim, né? E ele é rosa. E aí ele tava olhando pra mim, eu tava olhando pra ele, eu fiquei, vai ser você mesmo. E aí eu comecei, aleatoriamente. E eu li super rápido, eu acho que foi em, sei lá, 2 dias, 3 dias. Ele parece grosso, mas a fonte é bem grande e a diagramação tem muita margem. Eu acredito que muita gente conhece esse filme. Eu só conheço a versão com Will Smith, mas eu descobri que tem uma versão mais antiga, uma ou duas, que inclusive o autor não gosta, porque no final tem uma entrevistazinha com o autor. E assim, a história meio que é parecida com a do filme, só que não tanto. Falando aqui a sinopse, né, tanto pra quem não conhece quanto pra quem já conhece, por ser meio diferente, é sobre esse cara, que eu não lembro o nome, Robert Neville, que ele pode ser o último homem da Terra. Teve meio que uma epidemia e as pessoas ficaram doentes. E no filme são seres parecidos com zumbis, só que no livro são vampiros. Aparentemente, todo mundo sucumbiu a essa doença, menos o protagonista. E ele chegou à conclusão de que ele é imune, né? Porque como que todo mundo pegou menos ele. Mas é isso, ele tá aparentemente sozinho no mundo e ele vive sozinho. Ele tem um sistema, porque essas criaturas só saem durante a noite. Então, ele acorda num horário específico, faz tudo o que ele tem que fazer, prepara a casa pra noite. E tem todas as precauções contra os vampiros também, né? E é isso, apesar de, na parte final do livro, outras coisas acontecerem, que na verdade é o que leva ao final, é um livro bem mais monótono e é sobre ele lidando com isso de viver sozinho e tentando meio que não enlouquecer. Ele também luta com problema de bebida, tem um período que ele passa muito depressivo, bebendo muito, os dias vão se juntando, e aí tem uns períodos que ele fala, não, eu vou ser produtivo. Chega um momento que ele tenta entender o que tá acontecendo, então ele vai na biblioteca e pega livros de medicina e tenta estudar o sangue pra ver como que se desenvolveu esse vírus, essa bactéria, que, assim, não sabe o que é, né? Enfim, mas é um livro bem mais solitário mesmo. Apesar dele ter esse ritmo mais monótono, eu li super rápido, como eu falei. Os capítulos não são curtos, só que eles prendem bastante. E sei lá, é uma jornada meio claustrofóbica e desesperadora seguir o Robert. E foi a intenção do autor, né? E o livro, além de falar desse isolamento de ser sozinho, ele não tá sozinho porque todo mundo morreu. Inclusive tem alguns vampiros mortos e outros vivos, mas todo mundo é vampiro, menos ele. Mas assim, tem pessoas do lado de fora, então é meio que metáforas sobre o ser diferente. Teve uma coisa que me deixou desconfortável, que foi... Ele fazia muitas analogias a estupro, tipo assim, a família dele morreu também, né? Virou vampira e tal. E aí o Neville tinha esses impulsos de, tipo, ver as mulheres vampiras lá fora, porque elas também não são 100% sem consciência, então elas ficavam, sei lá, tentando seduzir ele, e ele ficava, não, eu vou, e aí ele ficava pensando em estuprar as vampiras, assim, ok, sabe, instinto sexual, 2 anos sozinho, tipo, ver, enfim,
Entendeu? Não gostei. Mas tudo bem, né? Tudo bem não, mas faz um monte de dezenas de anos. Foi só no início do livro, tipo, não se repetiu depois, porque ele meio que focou as energias dele em outras coisas. Ele tinha essas coisas de ficar compulsivo por alguma coisa às vezes. Mas assim, não gostei dessa parte. Uma coisa que eu gostei muito foi o final. Eu tenho um pouco de dificuldade de comparar com o filme, porque eu vi o filme uma vez só e foi há alguns anos. Mas eu lembro do final, e esse final é muito mais legal. Assim, eu acredito que esse terceiro ato, assim, de coisas que acontecem, que eu não quero falar o que é, porque são bem no final mesmo, foi um pouco apressado se comparado com o resto do livro. Só que eu acho que a gente pode levar em consideração que também talvez tenha sido assim que o personagem se sentiu. Porque, né, se ele passa anos sozinho e, de repente, acontece os eventos que aconteceram, ele vai perceber com um ritmo muito acelerado e meio que exponencial, enfim. Mas, assim, a última frase desse livro, muito bom, muito bom. E eu fiquei assim, caraca, é verdade. Eu acho que tem um segundo, né? Eu sinto que tem 2. E no final ainda tem umas entrevistas, tem um texto de uma pessoa analisando o livro, e tem entrevista com o autor, e eu adoro quando tem esse tipo de coisa. Se eu não me engano, esse livro tem disponível no Kindle Unlimited, pra quem quiser, tem link pra assinar com 30 dias grátis aqui na descrição também. E eu não sei, tá vendo? Foi muito ruim da nota esse mês, mas é alguma coisa entre 3 e 4 estrelas, porque apesar de eu achar que é um livro bom, e eu tenha tipo, voado lendo, não achei cansativo, não necessariamente se conectou comigo, sabe? Tipo, eu não tive muitas fortes emoções lendo. Me conectei com o protagonista e fez me sentir o que eu queria sentir, só que não tanto assim. Então acho que um 3 estrelas, mas tipo, um 3 estrelas bom. Caso eu desse meia, seria tipo 3,5. Depois eu fui ler, outro que eu peguei assim, esse eu lembro que eu falei na TBR, mas foi meio assim, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer E. Niven. Eu peguei esse livro porque eu queria ler o outro livro dela, Amores, Trens e Outras Coisas que Saem dos Trilhos, enfim, foi lançado agora pela galera. E eu lembrava que eu já tinha lido esse livro dela aqui há muitos anos, acho que em 2013, e eu amei, era um dos meus favoritos, e eu fui ler. E impressionante quanto que eu não lembrava de nada. Tipo assim, tem uma mini reviravoltazinha no livro, e era a única coisa que eu lembrava. Mas enfim, sinopse, tá? A gente segue, eu não lembro os nomes de ninguém, né? Impressionante. Hadley. Vou falar Hadley. A gente segue a Hadley e o livro se passa, tipo, em 1 dia, 2 dias, e ela está indo pra Londres pro casamento do pai dela. Só que ela tá muito irritada. Ela não quer ir pra Londres pra esse casamento, porque ela tá muito puta com o pai dela. Porque, assim, os pais dela eram casados, aparentemente muito felizes, e ele conseguiu uma oportunidade de emprego em Londres pra ficar 6 meses. Aí o plano era ele ficar 6 meses e voltar pra casa. Beleza, foi a mãe que incentivou, ele foi lá. E aí, de repente, eles se divorciaram e ele tava noivo de outra pessoa. Então, assim, ela ficou, você destruiu a minha família. E aí, dá tudo errado, obviamente. Ela chega no aeroporto, ela perde o voo, ela tem que pegar o próximo. Ela vai chegar super em cima da hora pro casamento, ela ainda vai ser madrinha, enfim. Mas tudo bem, ela tá indo porque o pai dela pediu, beleza. E aí, lá no aeroporto, ela conhece Oliver. Não consigo... De verdade, não tinha nenhuma informação sobre esses nomes na minha cabeça. Ela conhece o Oliver, que também tá indo pra Londres. Ela perdeu o voo, então ela vai pegar o voo mais tarde. E ele já chegou cedo mesmo, porque ele chegou cedo. Então eles ficaram, tipo assim, ficando juntinhos lá no aeroporto. Ah, vamos comer alguma coisa e tal. E aí eles descobrem também que eles estão sentados um do lado do outro no avião. Então eles passam essa viagem de, sei lá, 12 horas juntos. E a parte do aeroporto também. E tem uma conexão. Eles se conectam, é divertido. E ela fica feliz de ter conhecido ele. Eles são, tipo, adolescentes. Eles são, tipo, 16 anos, sei lá. Mas aí, quando eles chegam no aeroporto, eles se separam. Tipo, porque era, sei lá, uma fila pra homem, outra pra mulher. Aí eles não conseguem se reencontrar. Enfim. E é isso. É sobre ela, tipo, caraca, que saudade do Oliver. E passando pelo casamento do pai dela, que ela tava muito irritada com ele. E é isso. Eu basicamente falei a primeira metade do livro. Eu consigo contar a história desse livro em 5 segundos, né? Mas enfim. Eu lembrava desse livro ser um super romance entre esse casal. O que é, mas ao mesmo tempo, é muito mais sobre daddy issues, tá? Sobre os problemas dela com o pai. Então, assim, a todo tempo ela tá pensando sobre esses problemas, tá refletindo e tá evoluindo. Realmente ela amadurece muito ao longo do livro. Mas, assim, eu de verdade não lembrava nem um pouco dessa questão do pai. Tipo, eu só sabia que ela tava indo pra um casamento e eu não lembrava que era pra do pai. Então, o que que acontece? Eu li super rápido. Se eu não me engano, eu li de uma vez, direto. Tudo bem que é pequeno, mas enfim, li direto. Mas, sabe, vamos ler aqui atrás essa sinopse. Quem imaginaria que 4 minutos poderiam mudar a vida de alguém? Mas é exatamente o que acontece com Hadley. Presa no aeroporto em Nova York, esperando outro voo depois de perder o seu, ela conhece Oliver, um britânico fofo, que se senta ao seu lado na viagem para Londres.
Enquanto conversam sobre tudo, eles provam que o tempo é, sim, muito, muito relativo. Passada em apenas 24 horas, a história de Oliver e Hadley mostra que o amor, diferentemente das bagagens, jamais se extravia. E tudo bem que esse livro foi lançado, sei lá, em 2013, né? Enfim, eu achei fofo e foi legal, mas a Hadley é muito chata. De verdade, ela é muito mala. Mas eu entendo a reação dela. Tipo assim, ela tem 16 anos e passando por divórcio. Ficou muito chateada com isso. E assim, ela realmente tem uma evolução muito boa. Eu acho que eu até lacrimejei numa hora de uma conversa dela com o pai dela. O pai dela é legal, tipo, apesar dele ter largado a família pra ficar com uma pessoa que ele conheceu em Londres. Aparentemente era muito bem casado, mas tudo bem. Mas, sei lá, eu sinto que não funcionou muito ser um romance e esse negócio do pai. Tipo, podia ser só o negócio do pai e ser mais uma vibe ficção literária. Ou ser só o romance. E é isso. E desenvolver mais. Na verdade, até que funcionou, porque, tipo assim, o livro não tava querendo ser muita coisa. Ele tava querendo ser um livro curtinho, um romancezinho rapidinho, que se passa em 24 horas. Então, ok, foi legal. Eu sinto que tudo foi um pouco raso demais, sabe? E eu acho que seria muito bom se tivesse um ponto de vista do Oliver. Tipo, um capítulo dela e um capítulo dele. Tudo bem que tem uma mini reviravoltazinha em relação a ele. E se a gente tivesse um ponto de vista dele, meio que isso não ia acontecer. Mas sei lá, às vezes a partir da reviravolta, podia ter um ponto de vista dele. Acho que ia ser muito melhor. Enfim, eu tava pensando em dar 3 estrelas, por nostalgia mesmo, por eu gostar muito desse livro, quando eu era mais nova. Mas lendo agora, é uma coisa que não me agradou, sabe? E vocês sabem que eu gosto muito de romance, sabe? E esse romance não me tocou. Então, mas assim, eu recomendo, se você quiser um romance fofinho, que você lê rápido, você tá lendo, aí tem umas frasezinhas tipo, sabe? É bacaninha, mas não muito. Tem romances muito melhores. Eu espero que esse novo Amor e Trens seja melhor. Eu, inclusive, comecei hoje, sem opiniões ainda. Depois eu li, esse eu acho que eu não falei antes de Biar, eu tenho quase certeza, porque ele também ficou olhando pra mim, eu fui olhando pra ele, e foi. Enfim, depois eu li, depois de Stephen King. Esse livro saiu esse ano, eu acho, e teve muito hype. Tava todo mundo falando sobre, é um livro curtinho dele, e eu comprei na Book Friday. Acho que tava R$19, eu comprei. Esse sim, tem capítulos muito curtos, então é super rápido de ler, e cada capítulo termina de uma forma que você fica com vontade de ler o próximo. Assim, muito curtos mesmo, sabe? Eu acho que a maioria tem, no máximo, 3 páginas. Alguns têm menos de 1 página. E segue esse menino, o Jamie, que ele consegue ver gente morta. Ele sempre conseguiu, inclusive quando ele era criança, ele não sabia que as pessoas estavam mortas. E ele vive assim, normal com isso. Só que a mãe dele, que é uma editora, eu acho que ela trabalha numa editora, e ela é uma editora, ela não gosta muito de falar sobre isso, ela fica meio nervosa, então eles não falam muito sobre isso. E ele não contou pra ninguém, obviamente. A sinopse fala que, até que Liz Dutton, a companheira de sua mãe e detetive do departamento de polícia de Nova York, aparecer na saída da escola e anunciar que precisa de ajuda. Então assim, ok, né? Eu tava achando que ia ser um livro o quê? Aventuras. Ele indo com a policial pros lugares, falar com as pessoas que acabaram de morrer pra descobrir como que elas morreram. E eu tava achando que ia ser assim, vibe aventura. Mas, na verdade, demora bastante pra essa parte acontecer. E ela faz isso algumas vezes, na verdade 2, eu acho. A mãe dele e essa Liz não estão com uma relação muito boa também. Mas ok. O evento final é sobre isso, mas o livro todo não é sobre isso. É mais sobre as vivências desse menino vivendo a vida. Começa quando ele tem, acho que 4 anos, e nessa parte final ele tem 12. E ele lidando com viver e ver fantasmas. Sei lá, eu achei esse livro, tipo, por mais que ele tenha sido muito legal de ler, eu fui muito levada pela história, de verdade. Eu não consigo dizer pra você qual é o enredo dele. Parece muita coisa acontecendo, só que não necessariamente as coisas têm conexão uma com a outra. Assim, tem conexão de tudo é a vida do Jamie, mas, sabe, não tem um arco do livro. Sei lá, tem uma parte que ele tem que conversar com um cara morto pra pegar uma informação específica pra mãe dele. Quem leu vai estar entendendo. E isso ajuda muito a família dele. E aí tem essas partes com a polícia. Inclusive, teve uma parte com a policial, com a Liz, que eu tava achando que ia dar numa coisa muito maior. Que aparentemente ele encontrou um espírito muito maligno. Porque normalmente os fantasmas são suaves, eles só estão ali e aí de repente eles somem depois de alguns dias. E esse espírito não era suave, não. E eu tava achando que ia dar num negócio tipo, caraca, isso vai ferrar o livro. Porque o livro todo, ele fica falando, isso é uma história de terror. Não se esqueça que isso é uma história de terror. Isso é uma história de terror. E eu fiquei, tá bom. E
sei lá, não foi muito terror pra mim. Mas assim, foi um livro muito gostoso de ler e a narrativa é muito legal. O livro se chama Depois porque o narrador tá contando a história quando ele tem, sei lá, 20 e poucos anos. Então, obviamente, ele sabe tudo o que aconteceu. Não é a gente seguindo a história junto com ele enquanto vai acontecendo. Tanto é que ele fala, agora eu tenho 7 anos, mas quando eu tinha 4, mas aí depois quando eu tinha 14, enfim. E aí é por isso que o nome do livro é Depois. Tipo assim, e aí, na verdade, essa pessoa era muito do mal e ia ferrar muito a minha vida. Mas eu só ia descobrir isso depois. Depois eu falo isso. Tem muita palavra depois ao longo do livro. E achei uma forma muito interessante de contar a história, muito envolvente. Então, eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro por causa disso mesmo. Tipo assim, é um livro bom de ler, com uma história que é boa de acompanhar. E o narrador é bem legal. O Jamie é muito legal. Mas a história em si, tipo, o enredo... E eu acho que isso pode ter acontecido com algumas pessoas, de ficar com expectativa frustrada. Porque, como eu falei, né, quando ele lançou, ele tava super hypado. Todo mundo dando 5 estrelas e tal. E nada, tipo assim, dê 5 estrelas se você quiser. Nenhum problema. Eu tenho certeza que as pessoas que deram 5 estrelas gostaram muito. Mas aí, isso cria uma expectativa muito alta. E quando eu coloquei no Instagram que eu tava lendo, algumas pessoas me responderam, tipo, caramba, Eliana, eu também tô lendo, mas eu não tô gostando muito não, tipo, eu tô pensando em abandonar, sei lá, tô achando normal, tipo, não tô achando ruim, só que também não tô achando super legal. E é isso. É muito rápido de ler, sabe? Então se você quiser, tipo, uma história bem escrita, pega esse, que é legal. Depois eu peguei A Ascensão da Rainha, da Rebecca Ross. Esse livro eu não sabia muita coisa indo. Na verdade, eu achei que fosse uma fantasia. E meio que é uma fantasia, tem magia. Só que é muito pouco. É mais, tipo, vibe princesas e reinos e tal. Enfim. Eu não sei o nome dela de novo. Tá bom, a gente segue a Brianna. E ela mora nesse país onde existem as coisas chamadas paixões. Você pode ser uma paixão de algumas coisas. Calma, deixa eu conferir. Uma paixão de arte, uma paixão de música, de teatro, de sagacidade ou de conhecimento. Paixão é tipo você ser uma estudante disso, e aí você estuda por vários anos, e depois você é meio que avaliado, e alguém te escolhe pra ser seu mentor. E aí quando você, tipo, é escolhido, você se torna mestre dessa paixão. Antes de começar, eu queria falar pra vocês não olharem a árvore genealógica que tem no início. Tem algumas árvores genealógicas, e elas têm spoiler do livro. Tipo assim, eu não acho que seja um spoiler nada demais. Eu vou falar isso daqui a pouco, porque esse livro foi o livro mais básico do mundo e nenhuma reviravolta não foi prevista. Apesar de não ser um spoiler uau e ser um spoiler previsível, é um spoiler. Então não olhe a árvore genealógica. Enfim, o livro começa com a Brianna com 11 anos. O avô dela leva ela pra essa escola, onde treinam paixões. Fica, cara, aceita minha filha, pelo amor de Deus. E a mulher fica tipo, não vou aceitar, porque a gente já tem 5 estudantes, que eles só aceitam 5 estudantes por período de formação. Então, tipo assim, nessa escola específica são 7 anos, eu acho. Porque um mestre se dedica totalmente a cada estudante. E ele fica, não, aceita. Vou te falar aqui por que você vai aceitar ela. O pai dela é esse aqui. Por quê? Ela é meio que uma filha bastarda. A mãe dela morreu no parto, eu acho, ou quando ela era criança. E o pai dela é alguém de outro país. Esse país é tipo assim, mulheres graciosas, graça, hahaha. E o outro país é tipo, guerra, sangue, pessoas cruéis, uma parada meio tipo, viking, essas coisas assim. Tô falando totalmente pelo estereótipo de viking, tá? Não tem nenhuma informação sobre vikings pra tá falando isso. Então, pega o estereótipo de viking que você tem na sua cabeça, é essa ideia. Ela sabe que o pai dela é desse outro país, mas não sabe quem ele é. E o avô dela nunca contou, e quando a diretora dessa escola escuta quem ele é, ela fica, ok, pode estudar aqui. E ela fica lá. Só que o problema é que ela não tem nenhuma paixão. Tipo assim, você não é obrigada a ter paixão. Você pode viver sua vida e não dominar uma paixão. É suave. Mas ela queria uma paixão. Ela foi pra uma, ficou um ano estudando. E a mulher falou, tipo, você não tem habilidade, não. Aí foi pra outra. Aí o mestre ficou, tipo, e se você trocar? Aí foi pra outra que ela era ruim de novo. Enfim, depois de testar todas, sobrou conhecimento. E aí ela ficou os últimos anos estudando conhecimento. Li a sinopse aqui pra ver que informação que eu posso fornecer. Porque isso acontece pra mim muito longe no livro. Mas tá na sinopse, tudo bem. Ela tá lá suave, só que como ela só treinou 3 anos de conhecimento. E todo mundo treinou 7 da sua paixão, quando chega lá na hora que os mestres têm que escolher a galera, ela não é escolhida. E ela fica, putz, ferrou, né? Que pena. Mas aí, o sangue dela, do lugar lá do viking, sangue meiviano, leva ela pra lugares. Porque apesar dela ter sido criada nesse lugar que eu já esqueci o nome, apesar dela ter sido criada em Valênia, ela tem o sangue meiviano. E esse sangue chama por ela. Essa vibe aí. E aí ela acaba entrando numa conspiração pra derrubar o rei meiviano, que na verdade é um tirano muito malvado que mata pessoas a torto e direito. Cara, primeiro eu vou falar desse negócio de paixão. Calma aí. Acho que é porque eu estudo arte, né? Então assim, não sei do que eu tô falando. Calma aí. Não tem só arte, mas enfim. Vamos falar das categorias primeiro. Teatro, ok. Artes, o que seria tipo artes visuais. Música, beleza. Esses 3 são todas coisas que você estuda pra dominar. Agora o outro.
Sagacidade. O que seria sagacidade? Pelo que eu entendi, o que não é muito explicado, é tipo você ter lábia. Tipo assim, eu sei o que significa a palavra sagacidade, mas nesse contexto, o que seria você ser uma paixão de sagacidade? Porque se você me fala que você é uma paixão de música, eu entendo que você sabe música e sabe tocar instrumento. O que é ser uma paixão de sagacidade? Tipo, você ama ser manipulador? Enfim, é basicamente ser manipulador e ser bom em debate, ter lábia e ser comunicativo. É isso. E a última paixão, que é a dela. Conhecimento. Vem cá. Você precisa... Paixão por conhecimento. Gente, sério, tipo assim, comparando com arte, música, teatro, conhecimento... Tipo, arte também é conhecimento, sabe? Mas enfim, o conhecimento foi falado depois que meio que leva você ou pra ser médico ou pra ser professor. Ou erudito também, você pode só aprender. Assim, legal, sabe? Eu gostaria de viver de conhecimento. Eu penso muito isso, que tipo, eu gosto muito de aprender coisas, mas eu não quero aplicar isso em nada, sabe? O capitalismo me odeia demais, porque eu não quero aplicar meu conhecimento nas coisas. Mas eu gosto de aprender. Acho que eu iria pra conhecimento, apesar de estar chiando aqui, né? Mentira, eu iria pra arte, né? Tipo, enfim, tá bom, tá bom. Primeiro que eu odiei essas categorias. Agora vamos para o que mais me irritou nesse negócio de paixão. Como que a menina foi chutada da paixão? Tipo, uma coisa é ela não gostar. Só que aí, na paixão de arte, por exemplo, como eu falei, já tinham as 5 meninas, uma pra cada um, então ela meio que era sempre a segunda. Ela falou, eu fui pra paixão de artes, fui estudar artes, e aí a fulana era muito melhor do que eu, e eu não conseguia pintar quadros que fossem vivos e não sei o que. Eu falei, cara, é só você estudar. Sério. Tipo assim, ficou parecendo que é necessário um talento pra você ter as coisas. E aí foi a mesma coisa com música, foi a mesma coisa com teatro. Tipo, ela não conseguia. E eu vou falar sério aqui. Eu não vou falar que existe talento, tá? Mas eu vou falar que existe você ter uma predisposição pra alguma coisa. Mas pra mim, e eu tô quase certa que eu tô certa, isso é tudo desenvolvido na sua infância, nos anos de formação, até os 5 anos. Tipo assim, os estímulos que ninguém sabe exatamente como que funciona, que seus pais te dão e que a vida te dá, desenvolve o seu cérebro pra você ter as aptidões que você tem atualmente. É isso. Então, tipo assim, pode ser que se você nunca teve nenhuma aula de arte, você é melhor em desenhar coisas realistas do que uma outra pessoa que também nunca teve aula de arte. Tudo bem. Só que se vocês dois estudarem, os dois vão conseguir, entendeu? Os dois vão chegar no mesmo nível. Pode ser que um tenha que se esforçar mais, porque, de novo, um outro tem uma predisposição pra aquilo. Tô dando exemplo de artes aqui, mas enfim. Mas vocês vão conseguir. Aí a menina, tipo, desistiu porque ela não era boa? Então, tipo, o que seria esse negócio de paixão, sabe? Fiquei muito confuso com esse conceito, eu odiei. Parecia uma pessoa que quis fazer, tipo, eu quero fazer um negócio artsy e não sabe nada do que tá falando. Eu quero dizer a mesma coisa pra música, eu quero dizer a mesma coisa pra teatro. Sagacidade e conhecimento eu realmente não sei. Enfim, tirando esse mini rant aqui do negócio, é o livro mais básico que eu já li na minha vida. É tipo assim, vamos derrubar o governo, sou de outra família, blá blá, blá blá blá. Tem um toquinho de magia e eu, de verdade, nunca vi uma coisa tão assim na minha vida. E todas as reviravoltas foram a coisa mais previsível desse livro inteiro. Eu nunca fiquei surpresa. Nunca em nenhum momento. Esse livro acaba de um jeito que pra mim eu fiquei feliz. E eu descobri que tinha outro. Tem um segundo. Pelo menos são 2 só. Mas assim, eu não vou ler o segundo. E eu tô falando com raiva aqui, mas eu tô basicamente com raiva desse negócio de paixão. Mas assim, do enredo em si, eu só fiquei completamente apática. Porque ele não significa nada pra mim. Então eu ia dar 2 estrelas. Só que eu fiquei tipo, cara, não tem nada que eu goste nesse livro pra dar 2. É isso. Eu acho que... eu falei no meu vídeo de notas desse livro aqui que eu não sabia se eu ia dar 1 ou 2. Porque eu vou dar 1, cara. Tipo assim, eu não fiquei com raiva lendo, só que eu também não tive nenhuma emoção. Nenhuma. E assim, se você gostar desse livro, nada contra, entendeu? Mas saiba que há coisas muito melhores por aí e que isso é basicamente uma história super básica que é uma mistureba de vários outros elementos de vários outros livros que são bons. Ok, tava triste depois desse e aí eu falei, como é que eu vou ficar feliz? Peguei outro livro de romance. Esse livro eu sei que ele vai ser lançado no Brasil ano que vem, só que eu procurei aqui, eu não consegui achar por qual editora, só que já saiu a notícia que ele vai ser traduzido. Ele, na verdade, pelo que eu vi, é uma fanfic. Eu não sei Star Wars, mas a protagonista de Rogue, eu não sei nem se eu tô falando certo. O personagem do Adam Driver e a menina, que é a protagonista, são eles dois. E aí, eu não sei, eu não vi nenhum filme de Star Wars nunca na minha vida. Só que eu sei que é uma fanfic sobre eles, só que num meio acadêmico. Então, assim, a protagonista... Que saco, eu não sei o nome de ninguém. A protagonista, Olive, ela é uma estudante PhD em... Eu já esqueci o que ela estuda, é alguma coisa de ciência. Eu acho que é uma área mais, tipo, medicina. Mas, enfim, ela estuda isso. E ela namorava um cara.
Namorava não, ela ficou com ele algumas vezes. Aí levou ela pra conhecer os amigos, e esse cara ficou assim, super afim da amiga dela, enquanto estava com ela. E aí logo depois eles terminaram, e essa amiga também estava claramente afim do cara. E assim, a Olive, ela nunca ligou muito pra esse cara. Então ela ficou tipo, amiga, pode pegar ele, tá tudo bem. E ela ficou tipo, não, amiga, nunca faria isso com você. Ela ficou, não, amiga, eu tô falando sério, tipo, você pode ficar com ele. Ela ficou, não, amiga, não vou pegar seu ex. Ela, amiga, ele não é meu ex, tipo, pode ir. E ela, não, amiga, não vou. E aí a Olive estava tipo, não, eu quero que a minha amiga seja feliz. E ela fala pra ela, eu vou pra um encontro, hoje à noite. Ela fala, suave. Aí eu não entendi se essa amiga dela seguiu ela, porque ela acabou indo pro laboratório, ou se a amiga também só estava no laboratório ao momento. Só que ela viu essa amiga, ela ficou tipo, putz, eu falei que eu ia sair pro encontro, e eu tô aqui no laboratório. E ela viu o primeiro cara que estava na frente dela, e ela ficou, eu vou beijar esse cara. Então ela saiu correndo e beijou esse cara. E esse cara era ninguém mais, ninguém menos que um professor dessa universidade, o Adam, e é o professor, tipo, mais carrasco da universidade. E é isso. E aí, eles começam a fake date, que é, tipo, namorar de mentira. Ela tem esses motivos, e o motivo dele é que ele é um professor muito renomado, e, tipo assim, dão milhões pra ele fazer pesquisas, só que a universidade tá achando que ele vai se mudar pra outro país. E ele tá tipo, cara, não vou me mudar. E a universidade tá tipo, não, mas você vai se mudar. E ele tá tipo, gente, eu não vou me mudar. Então, pra ele tá num relacionamento, é bom, porque se o pessoal lá da universidade achar que ele tá num relacionamento sério, ele vai ficar tipo, pô, então ele não vai se mudar. E aí vão dar o dinheiro pra ele que ele quer pra fazer a bolsa, porque eles tinham, tipo, congelado o dinheiro dele, achando que ele ia se mudar. Enfim. E é basicamente isso. É um fake date com esse cara, tipo, aparentemente muito emburrado e muito grosso com as pessoas. E essa garota que acha que nunca vai namorar, é ruim em romance e blá, 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 blá. Esse livro ficou super hypado. Eu não tenho certeza se foi por causa do TikTok, mas eu acho que sim. Eu vi ele muitas vezes no TikTok. E aí, depois de eu ver no TikTok, ele começou a aparecer no BookTube gringo. E eu acho que vai no hype, entendeu? Eu gostei bastante. Eu gostei desse cenário acadêmico. Apesar de ser uma aluna e professor, ela tem 26 anos. Então, tipo assim, ela já é adulta. Ele tem, sei lá, 32. Ele é mais velho que ela, só que não tanto. E ele não é professor dela. Ele é, tipo, um professor nessa parada de PhD, mas não é o dela. Então, tipo, sabe? São dois adultos, entendeu? Então, achei essa dinâmica ok. Eu queria que a gente tivesse visto mais do Adam. Eu acho que ele continuou um pouco misterioso demais ao fim do livro, porque eles foram se conhecendo, né? Mas, assim, acho que não tanto. E outra coisa que me irritou é porque, tipo assim, essa mentira de namorar de mentira, até que faz sentido. Tipo assim, o enredo do livro e tal. É meio idiota. É, mas tudo bem. Mas a Olive mente muito. E, tipo assim, ela mente umas coisas que não é pra ela tá mentindo. E ela fica assim, não, a única solução que eu tenho pra essa situação é mentir. É a única coisa que eu posso fazer. E eu fico tipo, amiga, não, é só falar a verdade. Tipo, ninguém liga. Enfim, aí ela fica se metendo num monte de mentira, que não era pra ela tá mentindo, era só ela falar a verdade. Mas tudo bem, tá tudo bem. Ela só é meio burrinha nesse quesito. Eu achei ela uma protagonista legal. Teve umas partes com os amigos dela. Essa que ela queria que pegasse outro cara. E o outro que é colega de quarto dela. Eu queria que tivesse tido mais, porque eu amo quando tem parte de amizade. Mas é isso. Eu achei o romance fofo e bem desenvolvido e saudável. E foi muito fofo, tipo, ver ela meio que se apaixonando por ele sem querer. Ele a gente não viu tanto, né? Porque não tem nenhuma perspectiva dele, é só a dela. Mas é legal. Eu recomendo. Quem conseguir ler inglês, ótimo. Quem não conseguir, daqui a pouco vai estar no Brasil. Eu esqueci de falar quantas estrelas eu dei, né? Mas eu dei 4 estrelas, porque é isso. Foi uma experiência muito legal. Romance fofinho, que vocês sabem que eu amo. Eu só não gostei muito desse negócio da mentira, que foi tipo... Parece que era só pra mover o enredo e não fazia muito sentido. E eu queria ter conhecido mais o Adam, porque a gente tava o tempo todo na cabeça dela, mas sabe? Eles conversavam bastante. Mas pra mim podia ter tido mais ele. Então é isso, 4 estrelas. Depois eu li O Baú do Zumbi Gelado, do Rafael Westenfelder. Tem vlog aqui no canal, então não vou falar sobre ele. Mas sabem que é um conto disponível no Kindle Unlimited. Pra quem não tem Kindle Unlimited, também tá disponível na Amazon por R$1,99. E eu gostei muito. Eu me surpreendi. Teve reviravolta atrás de reviravolta. E apesar de eu ter previsto uma, as outras não. E mesmo eu tendo previsto, foi logo antes. Então, assim, bem escrito, porque as pistas foram bem colocadas. E muito legal, dei 5 estrelas, recomendo. Ok, continuando, eu li A Garota que Não Se Calou, da Abidaré. Nesse livro a gente segue a Aduni, que é uma menina que cresceu numa aldeia rural na Nigéria. A mãe dela acabou de falecer, mas a mãe dela ensinou ela a valorizar muito os estudos. Então, ela ia pra escola e, apesar de estar um pouco atrasada, ela gostava muito. Mas nessa aldeia, as mulheres são vistas só como uma máquina de reprodução. Então, com a mãe dela morta, o pai dela para de mandar ela pra escola, porque eles não têm mais dinheiro. E ela, com 14 anos, é vendida. Assim, vai casar, né? Mas só vai casar por causa do dote que o pai vai receber, pra um velho que já tem outras 2 esposas. Tudo que eu vou falar aqui, apesar de acontecer numa parte mais pra frente do livro, ela passa um período bem difícil lá, apesar de ela ter uma amiga que é uma dessas outras esposas.
Mas assim, ela é estuprada constantemente, né? Porque ela foi vendida. Porque esse velho queria ter um filho homem. E as esposas dele não estavam dando um filho homem pra ele. Enfim. Depois de um acontecimento horrível, ela consegue escapar dessa situação, mas só pra basicamente ser vendida de novo. E ela basicamente trabalha como escrava, porque ela trabalha muito o dia todo e ela não recebe nada por isso. Como empregada doméstica em Lagos, que é a maior cidade da Nigéria. Então não mais na aldeia, mas num lugar urbano, né, com tecnologia e, assim, mais parecido com o nosso. Mas, apesar de todas essas circunstâncias, a Aduni nunca desistiu de estudar. Ela ama muitos estudos e lá tem uma biblioteca e ela aprende o máximo que ela consegue, mas lá as circunstâncias dela também não são boas. E ela sofre muito. Esse livro todo, ela sofre muito. Mas é isso. O livro é sobre a Aduni sofrendo muito e não perdendo as esperanças nunca. Esse livro é muito sofrido. Nessa parte que ela vai trabalhar pra essa casa em Lagos, eu tava achando que ela ia ser prostituída. Eu tava, pelo amor de Deus, não vai, Aduni, foge. Aí depois eu falei, poxa, deu tudo certo. Ela vai só trabalhar nessa casa. Mas aí deu tudo errado, porque o emprego dela era horrível. Enfim, muito triste esse livro, muito pesado. Mas tem sempre esse tom de esperança. Vocês sabem que eu gosto bastante de livros escritos por perspectivas infantis, e apesar da Aduni não ser tão criança assim, ela tem 14 anos, ela ainda tem uma visão muito inocente do mundo, então a gente vê o mundo por esses olhos mais esperançosos mesmo, e ela sempre tenta ver o melhor nas pessoas, enfim, isso é meio que horrível, né, porque mesmo quando a pessoa tá tratando ela mal, ela fica... Mas enfim, a forma que o livro é escrito é legal também. Ele tem meio que uns erros de português, porque o livro originalmente foi escrito em inglês, né? E no início do livro, a Aduni, ela sabe falar inglês, só que ela não sabe muito bem. Então, assim, ela não conjuga verbo muito bem. Eu acho que não tem nenhum erro tipo ortográfico, mas é mais assim, concordância que não tá funcionando, sabe? Não tem nenhum problema de entendimento. A gente consegue super entender a mensagem que tá sendo passada, a gente entende o texto, mas não é um português correto, assim como não era o inglês. Mas ao longo do livro ela vai melhorando no inglês dela, ela vai aprendendo inglês, assim, ela já sabia, mas ela vai aprendendo mais, então a escrita vai ficando tradicional, sabe? E no nosso caso aqui do meu livro traduzido em português. De novo, o livro super rápido, esses capítulos, alguns são bem curtinhos, alguns são um pouco maiores, mas você lê muito rápido. Mas assim, eu acho que o meu problema com esse livro, o final, que não vou falar o que aconteceu, né, mas... Como eu falei, o livro todo é basicamente a Aduni em busca da educação e não querendo desistir dessa educação. E o desfecho, eu queria ter visto um pouco além, sabe? Queria ter visto alguns capítulos a mais, porque a gente estava trabalhando em volta desse objetivo e não foi aberto, mas eu queria que tivesse, sei lá, um epílogo, alguma coisa assim. Queria que tivesse um pouco mais no final. É muito bom, eu recomendo muito, mas... eu não sei, eu tava lendo meio passiva. Eu acho que podia ter escrito melhor. Eu não tô conseguindo expressar muitas minhas opiniões sobre esse. Eu acho que os personagens secundários podiam ter sido desenvolvidos um pouco mais. Sei lá, de repente ela tava nessa casa com a patroa há mais de 6 meses, sendo que pra mim ela tava 1 mês lá, sei lá. É alguma coisa de novo entre 3 e 4 estrelas. Bem parecido com Eu Sou a Lenda. Eu acho que se eu desse meia estrela, ia ficar com 3,5. E talvez esse livro realmente mereça um 4, mas assim, pra mim ele foi um 3. Mas um 3 bom, de novo, mais um 3,5 mesmo. Eu recomendo, mas sabe? Enfim, foi um 3 pra mim, só que é um 3 que eu acho que eu releria. E um 3 que eu acho que deve ser muito bom ler com outras pessoas, pra ir conversando sobre a história sobre. Tem muita coisa pra ser analisada. E eu sinto também que se eu relesse analisando mais, eu ia gostar mais. Mas é isso, recomendo também. E por último, um livro completamente aleatório, e eu só peguei porque eu comecei a ir pra academia de novo, e eu escuto audiolivros na academia. Inclusive, era pra eu estar na academia agora, só que eu tô aqui filmando vídeo. E eu tava sem nenhum livro pra escutar, em audiolivro. E eu fui no Scribd, é onde eu escuto audiolivros, tem link pra assinar com 2 meses grátis na minha descrição. Quase todos os audiolivros são em inglês, mas tem alguns em português, muito poucos, mas tem bastante e-book em português. Tá, qual foi o livro que eu escutei? Misery, do Stephen King. De verdade, peguei aleatoriamente. Tipo assim, eu nem lembro o que me fez pegar esse livro. Eu tô querendo ler há um tempo. É o favorito de muita gente. É assim, top, It, O Iluminado, O Cemitério, Misery, sabe? Eu tô vendo mais, assim, Novembro de 63 também. Mas enfim, li Misery. Pra quem não sabe, tem um filme com a Kathy Bates. Eu não vi ainda, porque eu queria ler o livro. E o Stephen King gosta muito do filme. E é sobre um autor, Paul alguma coisa. Paul Sheldon? Paul Sheridan? Acho que é Sheldon.
O Paul, ele é um escritor muito famoso, mas ele é famoso principalmente por escrever essa série de livros chamada Misery, que segue essa mulher chamada Misery. E ela é uma mulher boazinha e tem um triângulo amoroso. É tipo um drama romance. E ele acabou de escrever essa série, ele tá feliz, finalmente se livrou, tava escrevendo há anos, não aguentava mais. E ele acabou de escrever um novo romance dele. Tipo, tava lá num hotel escrevendo, acabei. Caraca, vou pra casa agora, porque ele não tava em casa. Nisso que ele estava indo pra casa, ele sofreu um acidente, porque tava... Não lembro se tava nevando ou se tava chovendo. Eu acho que tava nevando. Mas ele sofreu um acidente de carro. O livro começa com ele sofrendo esse acidente. E ele acorda numa casa. E ele descobre que ele tá muito mal. Ele quebrou as 2 pernas nesse acidente. Mas essa mulher, felizmente, salvou ele, que é a Anne. Ele tá lá na casa dela, no quarto de hóspedes. Mas por que que ela não levou ele pra um hospital? E a gente também sabe que a Anne é a fã número 1 dele. E ela ama os livros de Misery, são os favoritos dela. Ela já leu os outros, só que ela não gosta muito. E é o Paul, basicamente sequestrado, com as pernas quebradas, vivendo com a Anne. Ele tinha acabado de escrever os livros de Misery, só que o último livro não tinha sido publicado ainda. Quando ele é publicado, a Anne fala, ai, fui na livraria hoje, achei, olha aqui, vou ler. Ela lê e ela não gosta do final. Eles têm uma briga muito séria. Ela fala, você vai reescrever esse final pra mim. Você vai escrever um novo livro de Misery pra mim, porque eu não aceito esse final. Não aceito um final desse pra série. E ele já entendeu que a Anne é meio lelé, né? Então ele percebe que essa é a chance dele de continuar vivo. Porque enquanto a Anne não lê a história, ela vai ficar muito curiosa e não vai fazer nada com ele. Assim, ela faz muitas coisas com ele, mas não vai matar ele. Inclusive, ele faz muitas referências ao... Eu esqueci o nome do protagonista, porque eu nunca li um nome diferente, calma. Eu posso estar falando besteira de novo porque eu nunca li. E eu também posso estar pronunciando o nome errado. Mas da Sherazade, que a história de Mil e Uma Noites, pra quem não sabe. Eu achava que era um homem, na verdade. Mas segundo a internet, Sherazade é uma mulher. E tem um rei que fala, tipo, ei, eu vou te matar. Ela fica, calma, mas eu vou te contar uma história. E aí ela vai contando a história. E o cara fala, e aí? Não, vai terminar a história amanhã. E aí no dia seguinte ele vai, tá bom, hoje você vai terminar a história e eu vou te matar. Ela fica suave. E aí ela continua contando e ela fica, putz, não deu tempo de novo. Ele, tá bom, amanhã eu volto pra te matar. Ela ficou, beleza. E aí vai assim por 1001 Noites. E aí são várias histórias dentro dessas 1001 Noites. Quem já leu me fala isso é legal. Tenho interesse. Mas enfim, o Paul mesmo se compara com a Sherazade, porque ele está ali tecendo a história dele, a Anne tá lendo capítulo por capítulo, e enquanto ele estiver fazendo capítulo, ela não vai matar ele, então realmente é a mesma história. Legal que ele mesmo fez o paralelo, né? Não deixou nem pro leitor, mas tudo bem. Eu gostei muito. Eu acho que teve umas partes que ficou meio cansativo no meio, sabe? Ficou um pouco repetitivo. É uma história grande, mas assim... Gostei muito do Paul como personagem, do que ele passou, dele ficar em cativeiro, de como a mente dele foi ficando perturbada com isso. Apesar de a gente não ter nenhum ponto de vista da Anne, ele analisa bem a Anne e ele descobre muitas coisas sobre ela, que ela é mais lelé do que ela parece. Eu queria que a gente tivesse tido alguns pontos de vista dela, porque eu acho que seriam interessantes, mas tudo bem. E a cena final, assim, eu fiquei muito nervosa lendo, foi muito legal. Foi tudo construindo pra esse final. E tiveram várias cenas de muita tensão. Tipo, quando a Anne saía da casa, ele fica, eu tenho que fazer isso. E aí ele ia fazer um negócio, ele fica, não, mas se a Anne voltar, ela vai fazer alguma coisa com ele. Qualquer cena, assim, realmente tinha muita tensão. Gostei muito desse livro. Gostei de verdade. Eu não decidi nota ainda, entendeu? Apesar de eu ter lido tem algumas semanas já, acho que 2, não decidi nota. É alguma coisa entre 4 e 5 estrelas. É bom. De todos os livros do King que eu li, que foram O Cemitério, Iluminado, depois, e esse aqui, os meus favoritos foram O Iluminado e Misery. Eu acho que eles estão juntos ali, porque eu gosto muito da construção de personagem do King. Apesar da história dele ser boa e de te levar como depois levou, eu gosto quando ele entra na mente do personagem. E em Iluminado ele faz muito isso, e em Misery ele faz muito isso. Então assim, não sei, eu vou dar 4. Eu vou dar 4 porque... Não sei por que ainda. Não pensei pensamentos. Porque o 5 pra mim é uma coisa que eu tenho que sentir. Eu fico, cara, esse é um livro 5 estrelas. Um livro sem defeitos. E... apesar de eu não conseguir pontuar nenhum defeito, eu sinto no meu coração de que é um 4. Então vai ser um 4. Olá! Olha ela aqui, Helena do Futuro de volta. Eu apaguei da minha mente que eu também li Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Na verdade, eu não li. Tipo, eu li, mas eu não acabei. Mas eu tô em mais ou menos 90%. Então, assim,
quase acabei. Como eu não acabei, eu vou falar no lido de novembro, então. Ok, tudo certo. Mas assim, eu tô contando na minha cabeça que eu li esse mês, porque eu li 90% esse mês. Falando aqui rapidinho, é sobre um cara, que é um vampiro. E ele tá sendo entrevistado por um outro cara. E ele tá contando a história da vida dele, que tem, sei lá, centenas de anos. E várias coisas acontecem. No início eu tava gostando muito. E aí, quando apareceu a Cláudia, eu já não tava gostando tanto. Aí eu tô na terceira parte, assim, né, na parte final. E eu não sei direito o que achar agora. Então eu tô esperando terminar pra ver o que eu achei. Mas é isso. E assim, ao contrário do que possa, tipo, querer dizer o que eu esqueci que eu li, eu tava gostando, entendeu? Não é tipo, é muito ruim, esqueci. Não, mas talvez, já que eu esqueci de falar, seja, tipo, esquecível, né? Pensando aqui. Mas ok, foi isso. Continuando o vídeo que tem mais livro pra falar ainda. Mais livro que eu não terminei esse mês, na verdade. Mas eu li, eu juro. Esses foram todos os livros que eu li esse mês, mencionando aqui rapidinho os que eu estou lendo no momento. Eu tô lendo Drácula, eu comecei escutando audiolivro, só que aí eu não tava prestando muita atenção, aí eu desisti. Aí depois de umas semanas eu tentei de novo, aí eu consegui, só que eu parei de prestar atenção de novo. E agora eu peguei o livro físico pra ver se flui. Eu tô achando, ok, eu tô bem no início mesmo. E Battle Royale, que eu vou contar como um lido de outubro, porque eu tô quase no final, falta muito pouco mesmo. E tá tendo um vlog pra esse aqui. Inclusive, um dos motivos de eu lançar o Lidos do Mês tão tarde é que às vezes eu faço vlogs perto do fim do mês. E aí, não dá tempo de terminar de ler, editar e postar, sabe? Muito no início do mês. Então, sei lá, digamos que o vídeo que vocês estão vendo agora fosse o de Battle Royale. E aí, o Lidos do Mês ia ser só 5 dias depois. Então, ficar mais pro meio do mês seguinte. Mas eu queria muito fazer o Lidos do Mês esse mês, logo. Então, eu tô fazendo aqui de uma vez. E vocês me falem o que vocês preferem, porque normalmente eu lanço o livro do mês, que nem eu fiz com o Balde Zumbi Gelado. Tipo, gente, esse livro aqui já tem vlog, então vão lá ver o vlog que eu falei sobre, blá, blá, blá. Mas nesse caso eu tô falando, o próximo vídeo que vai sair vai ser o vlog de Battle Royale, então não esqueçam de assistir, por favor, obrigada. Tá legal, eu juro, eu fiz várias coisas. Vocês reclamam que eu não faço coisa durante o vlog, pra eu mostrar o dia a dia e tal, esse foi o que eu mais mostrei. Eu realmente fiz coisas, foi legal. E pra quem quer saber se eu tô gostando ou não, eu não vou falar. Vocês vão ver depois. E foi isso. Esse foi o vídeo do mês. Ele ficou bem maior do que o esperado. Eu não sei quanto é que tá o material final, só que o bruto aqui está com 1 hora. Eu corto muita coisa. Tipo, eu acho que deve ficar com 30 e poucos minutos, no máximo 40 e poucos. Mas eu gostei muito desse formato. Me falem se vocês gostam também. Porque eu sinto que quando chegava no Lidos do Mês, que é o meu vídeo favorito de gravar e de assistir, eu falava e eu não falava tanto. Você não quer o meu vídeo de fofocar, sabe? De falar, tipo, gente, eu li isso aqui, tipo, entrar de por que eu gostei ou não gostei de algum livro. Então, nesse eu tentei dar sinopses maiores e falar de acontecimentos específicos que eu gostei ou não gostei do livro. Eu acho até que eu podia ter falado mais de algumas coisas. Mas, enfim, me falem se vocês gostam mais assim. Eu acho que eu prefiro assim, né? Vamos ver se esse novo formato, eu falando mais, vai ser melhor. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!